Seguindo então a resolução da primeira prova do semestre passado, de setembro de 2019, a questão número 2. Dava a equação de um plano e a equação de um cilindro. Está dizendo que o plano e o cilindro se intersectam em uma elipse. E pede para parametrizar na letra A, então, parametrize a curva de interseção. Então, primeiro a gente vai fazer essa curva de interseção, tá bem? Então, ó, y mais z igual a 3 é o mesmo que dizer que o nosso y é igual a 3 menos z. E aí eu vou substituir lá na equação do cilindro. Na equação do cilindro eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais y é 3 menos z ao quadrado igual a 5. Tá? Então, analisem essa equação. Essa equação aqui é uma elipse no plano x, o, z. Então, aqui eu tenho uma elipse no x, o, z. Tá certo? Como uma elipse no x, o, z, eu posso parametrizar. É uma elipse e é um caso particular de circunferência, né? Porque os denominadores do x e do z são os mesmos, os coeficientes são os mesmos. Então, como é que eu parametrizo a elipse? Ou até posso dizer a circunferência. Então, parametrizando essa curva aqui, o que nós temos? Ó? Que o x é igual a r cosseno t. Aqui do lado direito da equação, não se esqueçam que a gente tem o quadrado do raio. Então, vai ser r, que é raiz de 5 cosseno de t. Do lado, a segunda equação, aí não é x, né? É 3 menos o z. Então, 3 menos z é igual a r, que é a raiz de 5 seno t. E eu não posso me esquecer depois de acrescentar a equação de y, mas vamos deixar para depois. Vamos organizar essa aqui primeiro. Então, aqui nós temos que o x é a raiz de 5 cosseno t. E aqui a gente tem que o z, isolando o nosso z, nós temos 3 menos a raiz de 5 seno t. Até aqui nós temos isso. Só que nós temos um y, tá? Então, o nosso y, não vamos esquecer dele, é 3 menos z. Mas quem é z? É 3 menos a raiz de 5 seno de t. Então, como é que fica o nosso y? O nosso y vai ficar 3 menos 3 zerou. E menos com menos vai dar mais raiz de 5 seno de t. Então, como é que ficam as nossas equações paramétricas? Equações paramétricas vão ficar. Então, eu vou colocar na ordem x, y, z, tá? Então, o x é a raiz de 5 cosseno de t. Agora, eu vou botar o y. Y é a raiz de 5 seno de t. E então, vem o z, que é 3 menos raiz de 5 seno de t. Eu fecho a minha elipse, né, quando o meu t percorre um ciclo completo de 0 a 2π. Tá? Então, essa é a questão 2, letra A, as equações paramétricas. Então, as equações paramétricas que nós encontramos estão aqui. Depois, na letra B, está pedindo, determine as equações paramétricas da reta tangente a essa elipse. Então, vamos ver a letra B. Aí a gente tem aquele caso, né, que essa elipse, ela vem da interseção do plano com o cilindro. Então, eu vou chamar, ó, a equação do plano, vou usar um F maiúsculo, tá? A equação do plano é y mais z igual a 3. E eu vou usar um g aqui para a equação do nosso cilindro, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Como nós queremos a reta tangente, a curva de interseção, nós vamos usar aquele caso em que nós encontramos o gradiente das duas equações, esquecendo que o gradiente ele é normal, a superfície, então nós vamos ter dois gradientes, já vamos escrevendo aqui, ó, o gradiente da f, que é formado pelas derivadas parciais. Então, derivada de x, como não depende de x, é 0. Derivada de y é 1, derivada de z é 1.
e o vetor gradiente do cilindro, tá? Que vai ser, então, derivada em x, que é 2x, derivada em y, que é 2y, e a derivada em z, que é nula. Como ele me dá o ponto, deixa eu escrever o ponto aqui, é 1, 2, 1. Nota que o gradiente da f não depende do ponto, mas o gradiente da g ficou em função de x, y, então a gente vai calcular no ponto. Então, o x é 1, 2 vezes 1, 2. O y é 2. 2 vezes 2, 4. E o z é 0. O z é 1, mas o componente é nulo. Então, o que eu tenho? Ó, o gradiente da f, ele é normal ao plano, no ponto 1, 2, 1. O gradiente da g, que é 2, 4, 0, é normal ao cilindro naquele ponto. Então, se nós pegarmos o produto vetorial entre esses dois gradientes, o vetorial entre os dois gradientes, a gente vai encontrar o vetor tangente. O vetor tangente, tá? Que é o que nós precisamos para poder determinar a equação da reta, tá bem? Então, vamos lá. Então, quem vai ser o nosso vetor tangente? Produto vetorial. I, J, K, componentes. Aqui não importa a ordem, tá? Porque nós só queremos um vetor tangente indiferente do sentido desse vetor. Então, 0, 1, 1. O 2, 4, 0, se quiser, pode simplificar com 1, 2 e 0. Eu vou deixar assim. Então, olha aqui nós temos I vezes 1 vezes 0, 0i. J vezes 1 vezes 2, 2j. K vezes 0 vezes 4, 0k. 2 vezes 1 vezes k, então, menos 2k. 4 vezes 1 vezes i, menos 4i. E 0, 0j, menos 0j. Então, o nosso vetor tangente, na sua forma analítica, ficou 0i com menos 4i, menos 4. Depois, 2j com menos 0, 2. E depois, 0 menos 2k, menos 2. Então, nosso vetor ficou menos 4, 2 e menos 2. Obviamente, nós podemos tomar um vetor, porque como também não importa o tamanho, né? Nós podemos, se quisermos, tomar um vetor tangente. Só vou usar um T minúsculo aqui para diferenciar, né? Que não vai ser o mesmo. Mas eu posso dividir esse cara aqui por 2 ou até por menos 2. Se eu dividir ele por 2, eu vou ficar com um vetor do tipo menos 2, 1 e menos 1. Esse é o vetor tangente, que vai ser o vetor diretor da minha reta. Então, como é que eu posso escrever as equações da minha reta tangente? Eu vou chamar assim, ó, a reta tangente, tá? Então, as equações paramétricas, ó. X é igual ao x do ponto, que é 1, menos 2t. Y, que é igual ao y do ponto, que é 2, mais t. E z, que é igual ao z do ponto, que é 1, menos t. Essas são as equações paramétricas da minha reta tangente à curva de interseção das superfícies. Tá bem? Então, vamos ver aqui as duas questões juntas. Aqui, questão 2, então. Itens A e B.